Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 4. Quero compartilhar uma palavra rápida, objetiva, porque hoje é um dia tão especial, né? Hoje é dia de batismo. Nós temos 10 pessoas para batizar, 7 homens e 3 mulheres, daqui a pouquinho. Também algumas pessoas vão membrar na nossa igreja, não é? Vai ter alguns vão membrar, pessoas que já estão conosco e que tomaram a decisão de fazer parte dessa cidade de refúgio, não é? De se ligar, de fazer essa aliança com a gente aqui. Então daqui a pouquinho, por isso então eu vou ser bem objetivo aqui com a palavra. Mas eu creio que Deus colocou essa palavra no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. Irmãos, olha, nós já fizemos muitos encontros, não é? E eu sabia que esse encontro ia ser tremendo, não é? Deus tinha falado no meu coração assim que esse encontro seria o encontro do amor. Não é que Deus falou isso comigo, eu falei isso na nossa última reunião do encontro, que ia ter um grande mover no Espírito Santo, não é? Ia ser assim um momento muito poderoso, assim, tem um momento muito top, né, das galáxias. E naquele momento o poder de Deus ia ser muito forte, mas que o caminho para isso seria o caminho do amor. Deus falou isso comigo. Irmãos, e foi verdade, meu Deus, eu só ficava chorando nesse encontro o tempo todo. Tudo me fazia chorar. Eu vi o irmão limpando o banheiro, eu chorava. Não é verdade? Sabe, o amor de Deus foi assim derramado extravagantemente nesses dias aqui, não é? Muito top mesmo. Cadê o pessoal que fez o encontro aí? Fiquem em pé aí, só para a gente ver vocês aí. Olha, eles já eram bonitos, mas agora eles estão lindos. Olha aí, ó, dá uma salva de palmas para Jesus. Maravilha. Só que faltou muita gente. Eu acho que eles ficaram cansados, né? Porque foi muita gente entregou a vida a Jesus. Foi coisa mais linda. Meu Deus do céu. Tremendo. Deus é bom, não é? Deus é bom. Muito bem. Então, Êxodo 4, versículo 10 em diante. Fica muito ligado agora, preste muita atenção aqui nessa leitura, para você não perder nada. Vocês estão prontos para receber uma palavra de Deus agora? Êxodo 4:10 diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, ou seja, eu nunca soube falar bem, nem outrora, nem antes e nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Deixa a sua Bíblia aberta aqui, por favor. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Espírito Santo querido, eu creio que o Senhor colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com a tua noiva, a igreja. E eu clamo, Senhor, que o Senhor revele essa palavra de uma forma muito poderosa, que mude a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, deixa eu só introduzir aqui o que eu vou falar. Preste bem atenção, irmãos. Deus falou com Moisés, nós conhecemos bem essa história, através de uma sarça ardente. Quem lembra essa história? Não é? O que é uma sarça? Um arbusto que queimava, mas ele não era consumido, uma coisa assim misteriosa. E Deus foi falando com Moisés o seguinte: Ele falou: Moisés, eu quero conversar com você. Eu vi a aflição que o meu povo está passando no Egito, e eu ouvi o clamor do meu povo, a oração do meu povo, e por isso eu desci. Eu vou libertar o meu povo. Eu vou libertar o meu povo do Egito e vou levar o meu povo para uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirar eles dessa nação e eu vou dar uma nação para eles. Eu vou ser o rei deles.
Eles não vão mais ser escravos de um rei estrangeiro. Eles vão ser os meus filhos, os filhos do rei, nesse lugar que eu preparei para eles. Quem está comigo aqui? Agora olha só, irmãos. Ele fala assim, Deus fala assim com Moisés: Moisés, e é você que vai fazer isso. É você que vai tirar esse povo de lá e vai trazer para essa terra. Irmãos, pensa na missão impossível. Pensa na missão difícil. Libertar esse povo de Deus da nação mais poderosa da terra. Pensa, o Egito é a nação mais poderosa da terra. Eles têm o exército mais poderoso do mundo. Eles têm o rei mais poderoso do mundo. E sabe quem que vai ser um instrumento de libertar esse povo? Um vaqueiro de 80 anos, esperando a aposentadoria. Irmãos, o Moisés está já no finalzinho ali, só esperando chegar a aposentadoria dele. Ele está morando lá nos fundos da casa do sogrão. Pensa bem, um cara que não tem absolutamente nada, ele não tem recurso nenhum para fazer isso, e Deus vai dizer assim para ele: você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Uma escravidão que já durava 400 anos, o povo já estava totalmente acostumado com essa escravidão, e Deus falou para Moisés: eu escolhi você, eu chamei você, é você que eu quero. Irmãos, nós sabemos o final dessa história, nós sabemos que todas as portas se abriram para o Moisés, para que isso se cumprisse. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você está no centro do chamado de Deus para a sua vida, tudo vai se abrir para você. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade, mas as portas vão se abrir, irmãos. Nós sabemos que o Egito se abriu de uma forma sobrenatural, vieram várias tragédias, não é, sobre o Egito. O rei acabou mandando o povo embora e ainda pagou para eles saírem, deu joias, deu ouro para eles irem embora. Irmão, as portas não resistem ao chamado de Deus. Deus chama, e se você obedece a esse chamado, as portas vão se abrir para você. Eu sei o que eu estou falando, eu sei que isso é verdade. Irmãos, e o Egito se abriu, não conseguiu deter o povo de Deus, eles saíram de lá, depois eles se encontraram com o Mar Vermelho, o mar também se abriu, tudo foi se abrindo, o Moisés atravessou o mar, irmão, até as rochas se abriram para dar água para o Moisés quando faltou água, até o céu se abriu para enviar as codornas quando eles tiveram fome. Tudo se abre quando você está no centro da vontade de Deus, aleluia. Agora, irmãos, isso aconteceu, o Moisés cumpriu o chamado, cumpriu a missão, foi um sucesso. Agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Ele precisou alinhar algumas coisas, é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque, irmãos, eu sei que vocês têm chamados tremendos. Eu sei que muitos de vocês, porque também eu passo por isso também, não é? Quando eu começo a sonhar, eu sonho grande, aí eu falo assim: Senhor, mas como que eu não tenho recurso para realizar essa missão que o Senhor está me dando? Senhor, irmãos, e quando eu li essa história, veio esse tema no meu coração: eu, chamado por Deus. Sabe, veio essa pergunta dentro de mim: o Senhor está me chamando para fazer isso, mas isso é grande demais. O Senhor não está vendo quem eu sou, para o tamanho dessa missão que o Senhor está dando? O Senhor tem gente muito mais capaz, foi isso que o Moisés disse. Por que o Senhor não manda outro no meu lugar? Tem pessoas muito mais capazes de cumprir essa missão. Irmãos, eu já me peguei falando isso muitas vezes para Deus. Eu não sei se também essa é a sua fala: quem sou eu? Quem sou eu para sonhar com isso? Mas se é a sua fala, eu quero compartilhar isso com você. Nós precisamos alinhar algumas coisas hoje aqui. Irmão, nós vamos fazer grandes coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu para fazer grandes coisas para Deus. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas a Meila falou uma coisa hoje, que eu já ouvi tantas vezes, mas veio com tanta revelação. A gente já começa vencedor. A gente venceu 300 milhões de espermatozoides para nascer. Pensa bem, irmão. Que concurso! Pastor, é difícil esse concurso, tem mil para uma vaga. Você venceu um concurso de 300 milhões para uma vaga. Você já nasceu vencedor, você já nasceu conquistador. E isso já é uma mensagem para nós, que aquilo que era impossível para você se associou, sem saber, a 300 milhões de espermatozoidezinho, não é? Porque só o que você tinha na cabecinha do espermatozoide de enzima não era suficiente para quebrar a coroa do óvulo.
Aí você se associou sem saber, com mais 300 milhões, e todo mundo soltou ao mesmo tempo. Vamos lá, coleguinha, vamos lá, todo mundo. E eles foram, e eles juntos, e aí eles abriram o caminho para você entrar, e você está aí hoje, você é mais do que vencedor, aleluia. Mas irmãos, para que a gente realize esses sonhos de Deus, esses chamados de Deus, nós precisamos alinhar essas coisas. Vamos comigo, rapidão. Vamos alinhar essas coisas. São coisas simples, mas irmãos, é impressionante como essas coisas nos travam na vida. Primeira coisa que a gente tem que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Olha o que diz aí Êxodo 3:10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Irmão, eu imagino Moisés rindo com esse comando. Vem cá, vaqueiro de 80 anos. Irmão, pensa, Moisés tinha sido extraditado do Egito. Ele era fugitivo da lei. Ele foi se esconder em Midian. Veja bem, e Deus está dizendo, volta para lá, para aquela terra que você foi extraditado, que está todo mundo te procurando para te matar. Senhor, mas eu já tentei ser libertador. Há 40 anos atrás, eu tentei libertar um egípcio, um judeu, das mãos de um egípcio. Eu tentei fazer isso. Uma pessoa, deu tudo errado. Imagina eu libertar uma nação. Você pode pensar assim, eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer o pouco. Mas Deus não te mandou fazer o pouco. Deus te mandou fazer algo muito maior do que você pode imaginar, do que a sua capacidade mesmo. Ok? Então a primeira coisa aqui, que Deus quer que o Moisés alinhe, é o pensamento dele com o pensamento de Deus. Porque na cabeça do Moisés, irmãos, olha só. Então Deus manda ele, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Então na cabeça dele, ele é só esse vaqueiro de 80 anos, próximo da aposentadoria. Para Deus, ele é o maior libertador da história humana. Irmãos, o que o Moisés fez em tirar o povo de Israel do Egito, de arrancar o povo de lá, irmãos, é muito grande para a história da igreja. É muito poderoso o que ele fez. Na cabeça do Moisés, ele é uma pessoa que está ali, incapaz de fazer nada. Para Deus, ele é alguém que vai estabelecer um novo país, uma nova nação para o seu povo. Meu Deus, e deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. O que é que estava na cabeça de Deus? Estabelecer o reino dele, lá em Canaã. É isso que está na cabeça de Deus até hoje. O que Deus quer fazer? O que Deus veio fazer aqui? O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio estabelecer um reino. Quem está me entendendo? Olha, a oração de Jesus, quando Jesus ensina a gente a orar, ele fala assim, olha, para a gente orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na verdade, o que Deus fez? Ele é o rei do céu, então ele enviou o filho dele para começar um novo reino na terra. E aí quando Jesus está para ir embora, ele ensina os discípulos a orar assim, olha, nós temos que orar, vocês têm que orar para que o reino dele, os princípios do reino dele, reinem sobre a terra, venham sobre a terra. Tudo que tem no céu tem que ser assim na terra, na sua vida. Quem está comigo aqui? Então, tem doença no céu? Então Jesus disse para a gente orar para que não tenha doença na nossa vida. Ele disse, se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Olha só. Agora, para que isso acontecesse, Jesus ensinou assim, olha. Ele falou assim, olha, arrependam-se. A primeira pregação de Jesus. Qual que foi a primeira pregação de Jesus? A primeira palavra que saiu da boca de Jesus quando ele estava pregando. Ele falou assim, olha, arrependam-se. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O que significa essa palavra arrepender? Metanoia, ou seja, mudem a mente de vocês. Porque se vocês não mudarem a mente de vocês, vocês não vão conseguir entender o reino de Deus que está chegando aqui para vocês. Quem está me entendendo? Então, irmãos, o que é que Deus está falando para Moisés? Moisés, eu quero estabelecer uma nova nação, um novo país. Eu vou governar esse povo. Eles vão viver debaixo dos meus princípios.
e você vai tirar eles dali. Agora Moisés está pensando, eu não dou conta. Irmão, agora como que a gente muda a nossa maneira de pensar? Como que a gente muda a nossa maneira? Deixa eu te falar de uma coisa, de uma forma bem prática. Jesus falou assim, olha, ele falou assim que nós somos a candeia, como uma candeia, como se fosse um lampião, não é? Como é que chama? Uma lamparina. Diga, eu sou uma candeia. Aí ele falou assim, que você como candeia, você como luz do mundo, como um lampião, você tem que ser luz. Se essa luz se apagar, ele disse, ela não serve para nada, então ela vai ser jogada debaixo da cama. Então ele fala assim, olha, então ele diz assim, Lucas 11:34, como que a gente acende essa luz? Como que a gente muda a nossa maneira de pensar? Olha como ele fala, Lucas 11:34, são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, você vai brilhar. Mas se forem maus os teus olhos, todo o teu corpo ficará em trevas, você vai ser a candeia que não vai iluminar. Agora, por que ele está falando dos olhos? Porque, irmãos, é através dos olhos que a gente aprende, não é? Eu leio a Bíblia, não é verdade? Eu aprendo por meio dos olhos. Então, o conhecimento entra na minha vida através dos meus olhos. Porque essa palavra aqui, olha, trevas, aqui nesse texto, é ignorância. Escoteinos significa ignorância. E a palavra luz aqui, fotizo, significa conhecimento. O que Jesus está dizendo? Se vocês recebem conhecimento, se vocês mudam a maneira de vocês de pensar, vocês vão ser a luz do mundo, vocês vão ser uma candeia que vai brilhar. Agora, se vocês não adquirem esse conhecimento, vocês vão viver em trevas, e Satanás é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe da escuridão, ele é o príncipe da ignorância. Então, se a gente não mudar a nossa maneira de pensar, a gente jamais vai conseguir entender o reino de Deus. Quem está me entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. O que você está fazendo, você não sabe, mas o que pesa no seu coração é um chamado de Deus para a sua vida. Peraí, pastor, mas eu não fui chamado para ser pastor. Eu fui chamado para ser um médico. Mas você que pensa que você foi chamado para ser um médico só para ficar rico, você que pensa isso? Você que pensa que você foi chamado para ser um médico só para curar as pessoas, o propósito vai ser sempre o reino. Quando Deus fala para Moisés, você, do jeito que você vai tirar o meu povo para eu estabelecer o meu reino. O que eu vou fazer, você fazer, é para o meu reino. Isso vai acabar abençoando você, mas o propósito principal é o meu reino. Por isso que Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você está fazendo na vida? O que pesa no seu coração? Esse é o seu chamado. Você não precisa ver uma sarça ardente, ou ouvir uma voz misteriosa falando com você. O que você sonha? Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui tem um sonho grande? Eu não estou falando de um sonho comum, eu estou falando de um sonho grandão, que você diz, eu não dou conta. Deixa eu ver, olha aí, todos. Percebeu? Percebeu que Deus colocou sonhos grandes em todos nós? Agora, qual que é o propósito? Digo, o propósito é o reino. O propósito é o reino. E se você obedecer esse chamado, todas as portas vão se abrir para você. Quem recebe, diga amém. Todas as portas se abriram para Moisés. Agora, mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso mudar a minha maneira de pensar. Então, o Moisés não é só esse vaqueiro de 80 anos, prestes a se aposentar. Na verdade, ele é o maior libertador da história na cabeça de Deus. Agora, ele só tem que alinhar o pensamento dele com o pensamento de Deus. Como que ele faz isso? Deixando entrar luz. Deixando entrar revelação, buscando revelação. Se não entrar nada, entrou trevas. E se entrou trevas e ignorância, você não vai conseguir pensar como Deus pensa. Quando a Bíblia diz assim, os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso pensamento, não é para a gente pensar assim, olha, então já que o pensamento de Deus é mais alto, já era, eu estou assim mesmo. Não, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Parece contraditório, mas não é, porque quando esse texto de Isaías que diz, Isaías 55, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, o contexto lá era por causa do pecado do povo.
Eles não estavam pensando como Deus. Mas quando nós estamos alinhados com Deus, é para a gente pensar como Deus pensa a nosso respeito. O que é que você pensa a seu respeito? Pode estar errado, mas o que é que Deus pensa a seu respeito? Aleluia! Deus está pensando grande sobre a sua vida. Segundo lugar, o que é que eu tenho que alinhar? Além do meu pensamento com o pensamento de Deus, eu tenho que alinhar a minha capacidade com o chamado de Deus. Olha só, diga capacidade, diga minha capacidade. O que é que eu posso fazer, né? A minha capacidade com o chamado. Preste atenção. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem depois que o Senhor me falou. Olha, eu ouvi tua palavra, mas eu não mudei, eu continuo não sabendo falar. Olha só, eu sou pesado de boca e sou pesado de língua. Agora olha só, irmãos, presta bem atenção. O que Moisés está dizendo? Eu não tenho capacidade para fazer o que o Senhor está mandando fazer. Por quê? Porque para eu ser um libertador, eu vou precisar falar com as pessoas. Senhor, peraí, eu não sei falar direito. Sei lá, eu acho que ele era gago, eu não sei qual era a dificuldade dele. Ele não conseguia comunicar, ele não era bom comunicador. E aí, veja bem, ele teria que falar com o rei, ele teria que falar com o povo dele, ele teria que convencer muita gente, ele teria que formar uma equipe. Irmão, falar para o Moisés seria algo indispensável. E justamente aquilo que ele mais precisa, ele não tem. Quem está comigo aqui? Quem ainda tem um sonho? Deixa eu ver. E quem já pensou assim, olha, eu tenho um sonho de fazer isso. Vamos dar um exemplo. Eu não sei se tem alguém aqui assim, mas puxa vida, Deus colocou um sonho em mim de abrir uma escola. Puxa vida, mas que loucura. Eu não tenho nem o primeiro grau completo. Entende o que eu estou falando? Mas se Deus falou para você fazer, irmãos, você está entendendo que você tem que alinhar o que você pode fazer, a sua capacidade, com o chamado de Deus. Então, se Deus te chamou para fazer isso, se Deus colocou esse peso no seu coração, Ele já colocou capacidade dentro de você para isso. Quem está me entendendo? Então, Moisés disse: Senhor, eu não tenho essa ferramenta. Você tem que mandar outro que tenha a ferramenta. Acho que o Senhor errou. É o que o Moisés está falando para Deus. O Senhor errou, manda outro. Eu não sei falar. E a missão que o Senhor está mandando fazer é alguém que precisa falar. Olha só. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te fez exatamente do jeito que você é para você cumprir essa missão. Mas eu deixo eu te falar uma coisa. Ele te fez com defeito. Por quê? Eu sei disso. Porque olha só, irmãos, será que Deus sabia dessa dificuldade do Moisés de falar? Olha o que diz o versículo 11, quer ver? Acompanha comigo. Quando Moisés diz assim: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente. Olha o que Deus responde. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou seja, Moisés, quem foi que fez você assim? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Quem fez você com defeito? Ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor? Deus fez você com essas limitações. E você vai cumprir o seu propósito assim mesmo, se você responder o chamado. Irmão, eu estava pensando aqui, assistindo o louvor. Pensa bem, imagina o maestro que está lá, conduzindo toda aquela orquestra, aquela linda música. Irmãos, ele tem um defeito. Ele não sabe tocar todos os instrumentos. Graças a Deus por isso. Mas ele sabe harmonizar todos os instrumentos para tocar aquela linda canção. Quem está me entendendo? Mas ele veio com defeito. E cada um daqueles músicos também tem defeitos. Eles não sabem tocar todos os instrumentos. Quem está me entendendo? Graças a Deus por isso. Aquele cara é especialista na bateria. Aquele outro é especialista no vocal. Aquele outro é especialista no teclado. Mas eles têm defeitos. O do teclado não sabe tocar bateria. Graças a Deus. Então, quando Deus nos chamou, Ele colocou de propósito limitações em nós. Então, se você está achando que você é limitado para fazer o que Deus mandou você fazer, ótimo, você já está no caminho certo. Quem está me entendendo? Então, Moisés diz: eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu tenho defeitos. E Deus diz para ele: eu sei, eu que fiz você assim.
Que tremendo isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Irmãos, nós somos uma semente. E Deus esconde uma árvore dentro de uma semente. Deus olha para uma árvore e vê, Deus olha para uma semente e vê uma. Meu Deus. Ele olha para você, ele olhou para o Moisés e viu um libertador. Ele olhou para o Abraão com 100 anos, não é? Amortecido. Ele viu uma nação. Ele olhou para uma prostituta, a Raabe, e ele viu a genealogia de Jesus. Ele olhou para um garoto todo sujo bom, não vou dizer do que ele estava sujo, mas ele cuidava de gado. E viu um rei nele. Deus olha para nós, uma semente, e vê uma árvore. O problema é que quando a gente olha para nós, a gente vê uma semente. Então a gente não consegue ver a árvore, mas Deus já colocou, irmãos, dentro da semente tem o potencial para uma árvore. Quem está me entendendo? Então a gente tem que alinhar a nossa capacidade com o chamado. Se Deus te chamou para ser uma árvore, ainda que você olhe para você e vê uma semente, acredite, você é uma árvore. Aleluia. Então a segunda coisa que a gente tem que alinhar aqui, a nossa capacidade com o chamado de Deus. Se Deus te chamou para isso, se você sonha com isso, se isso está pesando no seu coração. Eu sonho. Já pensou alguém que sonha, não é, com uma universidade? Alguém que sonha com uma universidade. Meu Deus, mas isso é impossível para mim. Alguém que sonha com mudar uma nação através da educação, através de influenciar crianças. Irmãos, foi assim que saiu essa palavra. Porque eu estava sonhando assim, olha, puxa vida, a gente pode mudar o Brasil. Eu estava pensando assim, meu Deus, e eu comecei a sonhar, eu tinha sonhado isso. Eu posso mudar o Brasil, aí quando eu pensava, quando eu estava no meio do pensamento, aí eu falava assim, mas eu? Entende o que eu estou falando? Olha a minha mente. Olha só como que eu estou pensando. Eu olho para a minha capacidade, eu olho para mim como uma semente, eu não consigo ver a árvore. Mas Deus está... Deixa eu te falar uma coisa, quando Ele coloca dentro de uma semente uma árvore, e quando Ele coloca dentro de você um propósito, é por isso que você fica pensando nisso o tempo todo. Porque está dentro de você. Está dentro de você. Ele colocou dentro de você. Não é? Você é uma semente, Ele colocou dentro de você esse sonho. Aí você fica pensando nisso. Você fica pensando nisso. Você fica pensando nisso. Então eu estou pensando assim, meu Deus, a gente pode mudar o Brasil. A gente pode ter uma escola, não é, top, para a gente influenciar crianças. Para a gente ensinar os princípios do reino para as crianças. Para a gente fazer as crianças amarem o reino de Deus. Entende o que eu estou falando? E quando essas crianças crescerem, e elas vão ocupar lugares estratégicos na sociedade. E se a gente tiver 1000 crianças? E se a gente tiver 10 mil crianças? Aí eu vou viajando. Aí eu digo, eu disse, é você. Você é uma semente, eu coloquei uma árvore dentro de você. Quem está me entendendo? Então você está sonhando grande? Deixa eu ver, cadê aqueles que estão sonhando grande ainda? Ou você já parou de sonhar? Ou você já está pensando assim, Senhor, chama outro, manda outro no meu lugar. É você que tem o peso. Já viu como que a gente é? A gente começa a sonhar esses sonhos que Deus colocou dentro de nós como uma semente. E aí a gente sonha, a gente fala assim, para o fulano, o bonitão, que está fazendo faculdade não sei aonde, que é muito inteligentão, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Deus manda ele fazer isso. É você que eu quero. É você que eu quero. Muda a sua maneira de pensar. Pensa como Deus pensa. Pensa no reino. E pensa que você é capaz. Porque se Deus colocou isso dentro de você, é porque você já tem tudo que você precisa. Em terceiro e último lugar, para a gente batizar esse povo. Aleluia. Então qual que é a primeira coisa aqui? Como que o Moisés conseguiu? Como que aquele vaqueiro de 80 anos, fracassado da primeira vez, fugitivo, como que esse homem derrotado, já tinha sido derrotado da primeira vez, não deu nada certo para ele da primeira vez, ele quis ser libertador, não funcionou. Como que esse homem conseguiu libertar o povo de Israel? Como que esse homem, ele chegou na porta, nós sabemos que ele já estava com 120 anos, foram 40 anos de caminhada, de luta, mas ele treinou o sucessor, e o sucessor entrou e conquistou Canaã, a missão foi cumprida no sucessor. Como que esse homem fez? Qual foi o segredo do Moisés?
Ele mudou a maneira de pensar. Vamos mudar isso? Nós precisamos colocar mais luz e menos trevas. Por que a gente não está pensando como Deus? Porque está entrando muita treva, muita coisa ruim, muita informação inútil, muita incredulidade que está entrando na nossa mente. E nós estamos pensando como esse mundo pensa, e não como o céu pensa. Nós não estamos pensando como cidadãos dos céus, nós estamos pensando como cidadãos da terra. Eu sou velho, sou pobre, sou solitário, eu já tentei, não vai dar certo. Como que Moisés conseguiu? Ele não ficou medindo a capacidade dele com ele mesmo ou com os homens. Ele acreditou que se Deus disse que ele podia, então ele podia. E o último lugar para a gente orar. Vamos ver. Qual a terceira coisa que a gente precisa alinhar? A gente precisa alinhar as nossas necessidades com a provisão de Deus. Fica ligado aqui. Olha o que diz o versículo 14. Deixa eu terminar com isso. Diga comigo, alinhar, bem forte. Alinhar a minha necessidade com a provisão de Deus. O que Moisés necessitava? E o que é que Deus podia prover? Vamos ver, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, quando ele disse, manda outro, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não sei falar. E Deus disse para ele, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Olha só, irmão, a provisão de Deus. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Então presta bem atenção, irmãos. Interessante isso. Deus fala assim, olha, qual era a necessidade de Moisés? Qual que era? Falar. Então, o que é que Deus fala? Eu não sou capaz, eu não dou conta. O que é que Deus vai falar para Moisés? Ele vai falar assim, olha, eu sei que o Arão fala fluentemente, e eu já enviei ele para encontrar contigo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, quando você muda a sua maneira de pensar, e quando você crê que Deus já te capacitou para fazer o que Ele te mandou fazer, Deus vai começar a enviar pessoas para cooperar com você. Quem está me entendendo? Você acredita nisso? Você acredita nisso? De verdade. Se você estiver fazendo em direção ao reino de Deus, Deus vai providenciar as pessoas. Então, olha o que Deus falou. Eu já mandei ele ao teu encontro. E outra coisa, ele vai se alegrar quando eles vão fazer isso com alegria. Você não vai forçar, você não precisa convencer o cara, você não precisa enganar ele a fazer o que você quer que ele faça, você não precisa manipular ninguém. Deus vai enviar essas pessoas. Ele vai fazer essas pessoas cruzarem o seu caminho. Você acredita nisso? E quando elas te encontrarem e descobrirem o seu propósito, elas vão se alegrar em ajudar você. Eu nunca me esqueço. Quando eu cheguei, eu tinha um sonho grande, irmão, pensa, a gente com uma igrejinha ali, olha, que cabia 90 cadeiras. 90 cadeiras quando a gente estava, 90 cadeiras, não eram pessoas, 90 cadeiras cabia na igreja. E eu sonhando com um prédio grande, não é? Quem me via sonhar dizia, coitado desse pastor. Irmão, eu não vou nem te falar o que a gente arrecadava financeiramente para você não rir, não é? E, sabe, e os nossos sonhos eram grandes. Puxa vida, nós vamos crescer, nós vamos romper, e nós precisamos de um prédio maior. Claro que no meio do caminho eu pensava, o que eu pensava? E aí Deus ia trabalhando na minha mente, não, e eu sou uma semente, Ele colocou essa árvore dentro de mim. Eu tinha que acreditar, eu não tinha que pensar na minha capacidade, eu tinha que pensar no chamado dEle. Se Ele me chamou para fazer isso, Ele vai me capacitar. E se eu acreditar nisso, Ele vai mandar pessoas que vão me ajudar. Eu lembro que o Junião falou assim para mim, do nada ele disse, pastor, o senhor está feliz em Palmas? Já há alguns meses que eu estava aqui já. Acho que há um ano talvez, sei lá. Eu disse, estou muito feliz. Ele falou, mas o que poderia acontecer para o senhor ser mais feliz em Palmas? Eu disse, Júnior, eu queria sair desse lugar que a gente está. Irmão, eu estava angustiado com isso. Mas isso era impossível.
Missão impossível. Um vaqueiro, velho. Entende? E eu falei, eu queria sair daquele lugar. Ele falou, então vamos sair. Vamos sair. E eu lembro que o Júnior, não é? Ele me ligava durante a semana e dizia, achei um prédio, vem ver. Aí eu ia lá olhar o prédio. Chegava lá, irmão, o prédio era assim, 20 mil aluguel. Eu dizia, Júnior, deixa eu te falar quanto que a gente arrecada por mês. Júnior. E sabe, irmãos, e a gente tentou, até que um dia ele falou assim, pastor, bora construir um prédio? Eu disse, bora! Ele falou assim, quanto que a gente tem na conta? 20 mil. Peraí, mas Deus me mandou fazer. Mas eu não tenho os recursos. Eu vim com defeito para essa missão. Quantos sentem assim que você veio com defeito para a missão que Deus tem para você? Deixa eu te falar, irmão, Deus falou assim para Moisés, Moisés, qual que é mesmo o seu defeito? Ele falou, eu não sei falar. Ele disse, eu vou mandar alguém que fala fluentemente para te ajudar. E tem mais uma coisa, ele já está indo na tua direção, porque você já disse sim para o chamado. Sabe por que as pessoas não estão chegando na nossa vida? Porque nós demoramos a obedecer o chamado. Então, irmãos, a gente fica enrolando, eu vou abrir mão disso, eu vou perder isso, eu vou perder a casa do meu sogro, isso é muito arriscado, eu vou perder minha aposentadoria, eu não sei se eu vou arriscar minha vida no Egito. Mas quando Moisés disse, chefe, só acredita mesmo que eu posso? Pode. Então, eis-me aqui, estou pronto. Deus fala para ele, já estou mandando o Arão aí. Ele vai chegar aí com você, ele está todo feliz porque ele vai te ajudar. Quem está me entendendo? Você está dizendo sim para o chamado de Deus, as portas vão se abrir para você. Você está dizendo sim, você está entendendo que o que você está fazendo está ligado com o reino. Se você estiver fazendo assim, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai mandar, irmão, eu sei porque sei, nós vamos construir essa escola. Não é uma escolinha, eu estou te falando de coisa grande. Eu não estou te falando de algo que vai impactar essa cidade, eu estou te falando de algo que vai impactar o Brasil. E quem vai fazer é esse vaqueiro. Entende o que eu estou falando? Porque, irmãos, se Deus colocou dentro da semente, já é uma árvore. Deixa eu te falar aqui, ó. Eu fico impressionado com a Maria, não é? Porque a Maria vai gerar uma floresta, que é Jesus, não é? E o anjo vai lá com ela e coloca esse sonho dentro dela. Você vai gerar um rei. Ela diz, o que é que ela diz? Eu? Você está brincando? Você vai gerar um rei, tem mais uma. O reino dele não terá fim. Ele vai ser rei para sempre, o seu filho. Como assim, Senhor? E ele vai ser descendente de Davi. Como? Eu sou levita. Como que eu posso gerar um rei da tribo de Judá? E tem mais uma que eu não lhe falei. Eu sou virgem. Acho que o Senhor bateu na porta errada. Acho que o Senhor se confundiu. Mas sabe o que, irmãos, que a Maria, pensa bem, olha a maneira de pensar da Maria. Ela diz, Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Faça com ela o que o Senhor disse. Eu creio no Senhor. Irmão, essa menina ela engravida do Espírito Santo. Agora escuta bem, quando o menino cresce um pouquinho, o rei quer matar o menino, porque o rei se sente ameaçado pelo menino, porque os pastores viram a estrela, não é? Aliás, os magos do Oriente viram a estrela do menino. Ele é um rei. E quando Herodes viu isso, ele disse, eu vou matar esse menino. Irmãos, como que aquela família pobre ia sair de Israel e ia fazer uma viagem dessa para o Egito se ele não tinha dinheiro nenhum? Irmãos, mas ela acreditou, não acreditou? Ela não acreditou em algo que Deus colocou no coração dela para ela fazer, ainda que para ela parecia impossível dela gerar. Então ela acreditou, e Deus enviou aqueles homens ricos, não é? Que a tradição diz que são reis,
do Oriente. E chegaram ali com ela e deram para ela ouro, incenso e mirra. Irmão, aquilo financiou a fuga e a volta do Egito para Israel. Aquilo financiou a proteção do sonho, a proteção do menino, a construção do propósito de Deus para a vida dela. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, Deus vai fazer em nós e através de nós do tamanho da nossa fé e não do nosso tamanho. Se você olhar para você, você vai ver só uma semente sem valor nenhum. Se você se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, se relacionar com a palavra de Deus, você vai pensar com a mente de Deus e você vai acreditar que Deus te fez capaz de fazer isso. Você vai acreditar no sonho de Deus para a sua vida. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia. Então pense grande. Você não está aqui, irmã, você não está aqui para ser funcionária pública a vida inteira. Você não está aqui para viver e se aposentar e morrer. Irmão, que vida miserável é essa? Não acredite nessa mentira do diabo. Você está aqui para fazer algo para o reino de Deus. Se você nasceu, você é uma pedra de um quebra-cabeça. Lembra, a Esther, ela não estava ali à toa. A Esther começou a gostar da posição dela. Pensa uma menina pobre que ficou rica, que virou rainha, ela começou a gostar. Quando o Mordecai foi lá e disse: Esther, você não está entendendo. Você não está aí por acaso. Você está aí para cumprir um propósito para o reino. Você está aí porque você vai libertar o seu povo das garras do Ramã. Esther, te liga. Ela disse: não, tio, é muito arriscado, eu posso morrer. Esther, você não está entendendo. Se você não fizer, Deus vai colocar outro no seu lugar. Não perde essa oportunidade. Você pode fazer. Você é uma semente que Deus colocou uma floresta dentro de você. Ele acredita em você. Ele te chamou. Ele te capacitou para fazer o que você deve fazer, Esther. Aí Esther: então eu não estou aqui só para ser rainha? Eu não estou aqui só para me aposentar milionária? Não. Você está aqui para servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cadê você? Onde você está? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Ah, pastor, mas o que eu vou ser? Não sei. Você vai ser um advogado do reino. Você vai ser um médico do reino, um empresário do reino. Você vai ser rico para o reino. Não sei o que você vai ser. Você vai ser um conquistador de cidades para o reino? Não sei, mas se você não for, você está fora do propósito. Então é por isso, irmão, que muita gente vive uma vida que parece que não tem sentido. O cara ganha muito dinheiro, o cara parece que tem tudo, mas nunca parece que é feliz. Porque no fundo, ele não serve o reino de Deus. Quem está me entendendo? Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus.